Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Os que estão nos assistindo também, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós teremos a palestra do Aloysio Rocha, que depois nós vamos falar um pouquinho mais detalhado. Vai ser o tema Joshua, a história de um reencontro. Amanhã, às 14 horas, dia 30, teremos com Inês Vendramini, Almas Gêmeas, do livro O Consolador. E dia 31, quinta-feira, às 20h15, Ser Feliz dá Trabalho, com Silvia Regina de Lúcia. Também, 19 de outubro já foi, nós estamos com as nossas sacolinhas de Natal, isso, que já estão ali. Quem desejar, só falar com a nossa secretária ali, que ela tem todas as sacolinhas, a listagem do que precisa, e a entrega vai ser dia 7 de dezembro. Também estamos com a nossa campanha contínua dos quadradinhos de lã. Quem puder colaborar com o material ou com a mão de obra, esses quadradinhos são 20 por 20? 10 por 10? 20 por 20. E depois eles são unidos nessas mantas, e essas mantas são doadas às casas aqui da Lapa que trabalham com gestantes e bebês. Essa é a nossa campanha contínua. Também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros novos, seminovos, roupas em bom estado e limpas. Bem? Viu minha consciência? Você viu a consciência? E também quem desejar fazer um atendimento fraterno, é só chegar meia hora mais cedo, ou mandar uma mensagem para nós pelo Facebook ou WhatsApp, e um dos trabalhadores entrará em contato. Livros. Temos os livros ali, novos, seminovos, usados, da nossa biblioteca. Quem tiver interesse, é só procurar, escolher o livro, levar para casa, ler e depois da volta. E o Evangelho no Lar a gente vai falar no final. Vamos então fazer a nossa oração de abertura. Aí o nosso companheiro hoje, o Aloysio, ficará à vontade para tomar as rédeas do trabalho. Vamos sempre agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo por mais esse dia. Podemos estar aqui reunidos em seu nome para estudarmos um pouco mais os seus ensinamentos e aprendermos um pouco mais o que ele tenta nos ensinar durante várias reencarnações. Que possamos no dia de hoje absorver os ensinamentos que serão passados pelo nosso companheiro, e que mais do que assimilarmos o conhecimento, que possamos colocá-los em prática, e que os irmãos de luz aqui nos acompanhem, nos ajudando a clarear os nossos pensamentos e nos mantendo sempre no caminho da luz e no caminho do progresso. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje, Aloysio, obrigado mais uma vez. Hoje ele vai falar sobre Joshua, a história de um reencontro. Conta para nós essa história. Amantíssimos irmãos e irmãs em Jesus, muito boa noite. Aqui confabulando com o Caio, Selim, estamos aqui no escuro de propósito, porque pela primeira vez eu venho aqui nessa casa que hoje a gente conseguiu pôr para funcionar o Data Show. Esse Data Show é meu, eu uso para o meu notebook e uso em todas as casas espíritas. Só aqui que não funciona. Eu estava combinando com o Caio, antes de eu desencarnar primeiro, eu venho numa sessão mediúnica para dizer o que é que está acontecendo. Até hoje a gente não conseguiu descobrir o que é. Já vim aqui no domingo, né, Caio? Eu vim no domingo aqui para fazer teste e não consegui resolver. Hoje, por acaso, eu resolvi fazer isso aqui e funcionou. Então vamos lá. A nossa proposta para essa noite está aí na tela. O tema, Joshua, a história de um reencontro. Faz parte do livro Homens Notáveis. Um dos livros de Sirineia Yolanda Maffei, e foi ditado pelo espírito Leon Tolstói. Leon Tolstói ditou 4 livros para a médium Sirineia. Esse é o segundo. O primeiro é Mulheres Fascinantes, a presença feminina na vida de Jesus. São histórias de mulheres simples que não estão nos relatos bíblicos, mas que tiveram contato com o meio do Rabi Galileu, e desse contato então elas conseguiram fazer com que as suas vidas melhorassem muito. Nesse livro, Homens Notáveis, da mesma forma, são homens simples do povo que não constam dos textos bíblicos e tiveram contato com Jesus, e assim as suas vidas melhoraram muito. Então nós vamos aí conhecer a história do Joshua. Vamos lá. Em meio às encostas rochosas de um bosque, um homem estava buscando algo inusitado, algo que ninguém havia encontrado.
só se conhecia pelos velhos pergaminhos e papiros de botânica e também de alquimia. Eis que, em determinado momento, ele visualiza o que lhe parecia impossível encontrar: a flor dos deuses, a flor dos deuses. E ele encontra. Era uma espécie muito rara, que só floria uma vez por ano. O seu perfume asfixiava, seduzia, subtraindo a razão, dominando a alma e também o corpo. Espécime rara. Ela era considerada um mero sonho de alquimistas e magos. O homem colheu essa flor, guardou essa flor em seu alforje, na sua bolsa. Imaginou assim: ficaria rico, manipulando as folhas, o caule, a raiz dessa planta, e serviriam para fazer um filtro afrodisíaco. Era algo mágico. Chegando em sua humilde casa, que ficava nos arredores de Roma, a capital do império, ele morava numa rua enlameada e mal cheirosa. E ali ele vislumbrou o seu sucesso, a sua fama com aquele filtro afrodisíaco que iria fabricar. Então, ele estava simplesmente maravilhado de ter encontrado essa planta. Esse homem tinha uma estatura alta, era magro, com fortes músculos e pele queimada do sol. Quando eu li o livro, eu vi essas características, parece comigo, né? Mas eu não sou musculoso. Só que depois eu desisti. Sabe por quê? Porque esse homem, gente, era um feiticeiro. E eu não sou feiticeiro. Então, não era eu. Vamos lá. Ele começou a manipulação da flor dos deuses na manhã do dia seguinte. Lembrou-se que, no anoitecer daquele mesmo dia, ele recebeu a visita de uma moça de uma beleza rara, uma beleza incomparável. Essa moça bateu na porta de sua casa, muito simples. E o que ela queria? Essa moça era alguém que tinha muito dinheiro, dadas as roupas que ela vestia, e também chegara ali naquele local carregada na sua liteira pelos escravos. Ela era uma patrícia romana, casada com um romano bem mais velho que ela. A moça procurava justamente pelo filtro do amor, o filtro afrodisíaco, que era capaz de tirar a razão do homem mais equilibrado ali entre os mortais. A moça era loira, olhos verdes, mas ela não era correspondida pelo seu amado, que era um romano casado, fiel à sua esposa. Então vejam, ela era casada, mas não amava o marido. Ela estava apaixonada por um outro homem, e esse outro homem era um romano casado, e ele amava muito a sua esposa. O feiticeiro até tentou dissuadir essa moça da sua ideia, mas ele foi logo vencido pelos argumentos dela e também pelo ouro que ela carregava, que ela trazia consigo. Em sua sala de atendimento, esse feiticeiro recebeu a mensagem psicofonada do espírito de uma mulher. E esse espírito disse então que aquela poção faria com que o homem amado caísse aos pés da moça, da linda e rica moça. E essa paixão duraria 7 anos. 7 anos. Eu coloquei aqui uma observação e, se der tempo, aqui, contar a origem do corte no 7. Por que o número 7 ele tem um traço? Porque ele é cortado. Se sobrar tempo, a gente vai falar. O Caio sabe metade. Metade, você vai desencarnar, certo? Vamos lá. Continuando aqui a nossa história, o espírito sabia que a moça planejava não só conquistar o homem amado com aquela poção, mas também queria matar o seu próprio esposo. Queria tirar a vida do seu próprio esposo e também tirar a vida da esposa do homem dos seus sonhos. Então ela queria matar o seu esposo e a mulher do homem amado.
Ainda mediunizado, o feiticeiro alertou a bela moça a renunciar das suas ideias, mas ela estava convicta a pagar o que fosse preciso para obter esse filtro do amor. Edificaria o seu amor sobre a morte e a inocência de outras pessoas. Além do ouro que ela pagaria ao feiticeiro, a pedido do espírito comunicante, aquele espírito da mulher, a moça deveria depositar em local ermo, lá do bosque, na mata, o vestido mais belo, o vestido de festa mais belo que ela possuía, o perfume mais precioso que ela possuía, e também a joia mais cara que ela tinha. Então, tudo isso deveria ser feito, seria como uma oferenda ao Espírito. E mais, a primeira noite de amor com o homem amado seria dedicado a ela. Ela quem? O Espírito comunicante, o Espírito da mulher, que certamente estaria no local. A poção de líquido esverdeado e translúcido ficou pronta. Enfim, ficou pronta. Momentos depois, chega à casa do feiticeiro e deposita na mesa uma bolsa cheia de moedas de ouro. A quantia era muito superior à que o feiticeiro supunha cobrar. Então, não tinha como ele recusar aquele dinheiro. O veneno para matar o marido da moça e a esposa do jovem romano seria feito mais tarde. Uma única gota à noite era o suficiente para colocar o homem amado aos pés da moça. Mas o feiticeiro disse para a moça que ele não se responsabilizava por fazer uma outra poção, uma outra dose da poção, dada a raridade daquela planta. Então ele conseguiu fazer uma dose, mas não se responsabilizava de fazer outra, porque aquela planta era muito difícil de se achar. A moça pegou o frasco e entrou em sua liteira. Foi-se embora. E no caminho de volta para sua casa, ela lembrou-se da sua origem. Era uma menina muito pobre. Uma menina muito pobre que vivia com seus pais, que trabalhavam em terras alheias, portanto trabalhavam na lavoura, eram pessoas muito simples. Ainda adolescente, casou-se com um nobre e idoso senhor, obedecendo à vontade de seu pai, e tornou-se rica. De serva, ela passara a ser senhora. Apesar dos galanteios dos outros homens, porque ela era muito bonita, muito charmosa, chamava atenção, os homens estavam sempre dando de cima dela, mas ela sempre respeitou o marido, colocando-se imune às seduções, cuidando do seu esposo, e a essa altura estava acamado e doente. Era uma esposa fiel. Por insistência do seu próprio marido, certa noite, essa moça compareceu a uma festa. Foi a uma festa e lá se surpreendeu com a beleza de um casal romano que chegara para aquele evento. O casal realmente era muito bonito, mas o que chamou muita atenção foi a presença do homem, do marido. Ela achou o homem simplesmente encantador, muito bonito. Ele era um jovem oficial, um oficial romano que fora designado para trabalhar na capital do império. Sua bela figura fez com que a moça se apaixonasse pela primeira vez aos 21 anos de idade. Então era muito jovem. Ela organizou várias festas na sua mansão, mas o seu amado sempre comparecia na presença de sua linda esposa, causando o quê? Raiva e ciúme na anfitriã. Ela queria que ele viesse sozinho, mas ele sempre estava acompanhado da sua esposa. No seu aniversário, ela fez uma grande festa e convidou esse oficial para um passeio nos jardins da sua mansão, da sua casa. E nesse momento, nesse passeio nos jardins, ela se declarou o seu amor àquele oficial romano.
mas ele não retribuiu aos sentimentos dela, dizendo que amava muito e respeitava muito a sua esposa, frustrando os sentimentos daquela jovem romana. Incomodada com o amor não correspondido, ela deixou-se levar pela ideia do uso da magia, e também do assassinato. Queria conquistar o homem a qualquer custo. Pagou relevada quantia para que uma das servas desse jovem oficial, para que essa serva colocasse o precioso líquido do amor na água do rapaz. E, após dar a essa serva as instruções de como deveria ser feito isso, uma única gota, como nós vimos agora há pouco, uma única gota à noite. Na manhã seguinte, o que aconteceu? O oficial visitou a moça, levando a ela um ramalhete de flores. Estava completamente apaixonado por ela. No dia anterior, não. Mas no dia seguinte, depois da poção, ele estava apaixonado por ela. Então, os encontros dos dois foram se tornando cada vez mais constantes, a ponto de incomodar o esposo, o marido traído. E esse marido traído, aquele senhor de uma certa idade, pediu para que a sua esposa acabasse de vez com aquela situação. Não suportava mais aquela situação. Mal sabia ele que acabara de assinar a sua sentença de morte. Por quê? Porque a moça procurou novamente o feiticeiro e pagou uma quantia alta para obter o veneno que foi misturado ao leite, e esse leite foi dado ao seu marido à noite antes dele dormir. E assim ele acaba desencarnando. Para os olhos da sociedade, aquela morte pareceu algo natural, já que o homem era idoso, estava acamado, já há muito tempo doente, então ninguém desconfiou de nada, ninguém desconfiou dessa trama. Após um mês, e sem o conhecimento do apaixonado amante, ou seja, aquele jovem oficial romano, sem o conhecimento dele, essa moça romana, ela convenceu a mesma serva, a empregada do jovem oficial, para administrar a dose letal à esposa do jovem romano. E então ela prometeu a essa escrava que daria uma bela de uma recompensa para ela e também compraria a sua alforria. Não mais seria escrava. Mas isso jamais aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque ela pensou o seguinte: essa escrava era uma testemunha muito perigosa dos crimes que ela havia cometido. Então, decidiu também acabar com a vida da serva do oficial romano. Passado o período de luto, a moça e o oficial romano casaram-se, sendo que ninguém jamais suspeitou da trama criminosa. Aqui cabe uma observação. O jovem oficial romano não sabia de toda essa trama. Ele foi uma vítima. A moça é que planejou tudo. O casal viveu junto durante vários anos, e nesse período, as gotas da poção, o líquido do amor, eram periodicamente ministradas para que ele tomasse sem o seu conhecimento. Porém, antes dessa poção acabar, o oficial romano foi morto a golpe de espada, quando houve uma luta com revoltosos escravizados que tinham sido levados para Roma. Acabar assim um casamento ocorrido a custo de traição e também de mortes. Ela não contava com isso. Foram 7 anos. 7 anos de amor e também de dúvidas. Sim, porque a moça nunca teve a certeza de que o rapaz realmente a amava, ou se ele estava com ela por influência do filtro do amor. Ela realmente não sabia a resposta com relação a isso. O feiticeiro,
aquele que fez a poção do amor também teve uma morte drástica, uma morte muito terrível. Mas ele nunca mais encontrou um exemplar daquela flor, a flor dos deuses. Nunca mais encontrou. Embora ele tivesse procurado nas encostas das matas, mas não encontrou. Ele desencarnou sem encontrar outra flor daquela. Meses após, o que aconteceu? O coração da bela viúva sucumbia à tristeza e ela, enfim, regressara à pátria espiritual. Passaram-se 200 anos da desencarnação dessas pessoas. E esses envolvidos nessa trama toda, agora estavam reencarnados onde? Na Galileia. Na Galileia ficava lá na Palestina, na época em que Jesus estava ensinando o Evangelho às pessoas. Reencarnaram ali na Galileia. Lembrando que, naquela época, a Palestina era dividida em duas grandes regiões, dividida pelo rio Jordão, olhando o mapa pelo lado direito. Então nós tínhamos Decápolis, ao centro Pérea, e ao sul, deixa eu ver, não lembro agora, mas à esquerda nós tínhamos ao norte a Galileia, ao centro a Samaria e ao sul a Judéia. Então a Galileia ficava no norte da Palestina. E lá estavam encarnadas essas figuras, esses espíritos que há 200 anos tinham passado por essa história. Juntos então estavam o feiticeiro, a apaixonada romana, o inocente amante, aquele jovem oficial romano, e sua esposa, o esposo da bela jovem, aquele homem que era idoso e que foi também morto por ação de veneno, e a escrava aquela que administrara o filtro e também o veneno. Conheçamos agora as suas histórias. Vejamos. Em formosa e promissora chácara vivia um casal muito feliz nos primeiros anos de casamento, mas eles não conseguiam ter filhos. Por quê? A mulher sempre tinha problemas de abortos naturais. Então, engravidava, mas abortava. Não conseguia ter filhos de forma alguma. E essa situação acabou com o agravamento da saúde dessa mulher. Ela ficou confinada ao leito após uma grave infecção provocada pelas hemorragias. Então, ficou ali prostrada na cama e doente, inválida. Ela viu seu esposo Joshua distanciar-se cada vez mais dela, porque, tendo uma esposa doente, ele sendo jovem, não interessado, ele começou a se interessar por outras mulheres. Por outro lado, a produção de frutas de raro sabor, com a utilização de técnicas especiais de cultivo, fez com que aquele sítio que era pequeno ficasse tão famoso e foi se ganhando tanto dinheiro, eles compraram os sítios vizinhos e aquilo virou uma grande fazenda. Então, eles prosperaram bastante do ponto de vista financeiro. O dinheiro, vejam, o dinheiro corroborou com as tentações. Às vezes a gente pensa em ganhar na Mega Sena, né, Caio? Ganhar sozinho na Mega Sena, eu não sei, eu não jogo na Mega Sena, mas eu sei quando está acumulado. Sabe por quê? Lá em Atibaia, cidade que eu moro, quando eu passo de carro na frente das lotéricas, eu vejo aquelas filas enormes, vai daqui lá no viaduto da Lapa, né? Então eu vejo aquela, para pagar a conta que não é, porque eu não vejo conta nenhuma na mão de ninguém. Aí eu vou ver lá, está escrito assim, Mega Sena acumulada. Então todo mundo quer ficar rico, mas às vezes, gente, às vezes o dinheiro acaba trazendo consequências desastrosas na nossa vida. Não que o dinheiro por si só seja ruim. Se fosse ruim, Deus não permitiria que existisse. O dinheiro não faz mal a ninguém. Não é meu caso, porque eu nunca peguei uma nota de R$200. Não sei nem que cor tem, mas eu sei que na carteira de vocês deve ter bastante. Certo? Deve estar cheio de nota de 200 aí. Mas vamos supor que eu coloque uma nota de R$200 aqui no chão, no centro do salão. Essa nota, papel moeda, vai fazer mal a alguém? Sim ou não?
Não, o papel moeda não. Mal é o uso que nós fazemos do dinheiro, percebe? E é o caso aqui de Joshua. Ele havia ficado rico, então ele começou a cair nas tentações. E ele achou que a sua esposa se tornara um fardo pesado. Já começou a olhar a esposa de uma outra forma. Estava atrapalhando a sua vida. Então, ele começou a frequentar festas. Era convidado dos romanos. Começou a adquirir as crenças, a cultura, os costumes daquele povo, como se já tivesse vivenciado isso. E realmente já havia vivenciado em encarnação anterior, 200 anos atrás. Começou a desejar o quê? A desencarnação da sua própria esposa, a sua mulher. Porque estava acamada, não servia para nada. Então, era melhor que ela morresse. Em uma dessas recepções, das festas que ele frequentava, eram festas noturnas, ele viu uma moça muito bela, muito bonita mesmo, e ficou simplesmente encantado por ela. E, antes da moça partir, juntamente com o pai dela, ele ainda conseguiu ofertar a ela uma flor, deu uma flor a ela. E chamou o seu escravo, Naim, pediu para que Naim seguisse a carruagem da moça para descobrir o endereço dela. Naquela época não tinha e-mail, não tinha rede social, WhatsApp, TikTok e mais, Instagram, né? Não tinha nada disso, internet, não tinha nada disso. Então, o meio que ele achou foi pedir para o seu escravo seguir a carruagem e descobrir onde a moça morava. Dias depois, então, Joshua retorna à sua fazenda. Mas a imagem daquela jovem, aquela moça de cabelos escuros, olhos azuis, uma moça muito bonita, essa imagem não saía da sua cabeça. Estava com a imagem dela a todo momento na sua cabeça, em sua mente. Sentia que amava essa moça desde há muito tempo. Ele teve a ideia de comprar uma casa na cidade de Magdala. Magdala também ficava ali no norte da Palestina, bem pertinho da Galileia, né? Então, perto de Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde morava Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus. Então ele comprou uma casa na cidade de Magdala, onde morou Maria de Magdala, né? Ou Maria Madalena. Então ele comprou essa casa lá a pretexto de acompanhar os seus negócios e tudo mais. Só que na verdade ele queria ficar mais perto da sua amada, porque essa moça muito bonita morava nessa cidade de Magdala. Enquanto isso, Naim, o escravo, cuidava da fazenda onde estava a esposa doente. Com a aquisição de um palacete, comprou uma verdadeira mansão, Joshua passou a viver ali na cidade. Esqueceu-se da obrigação conjugal e dos valores judaicos, adotando a cultura romana. Ninguém sabia que ele era casado. Ele vivia lá, mas não disse para ninguém que era casado. Começou a frequentar a casa da jovem romana, que também amava Joshua. Então o amor dele era correspondido. Apesar dele ser judeu, o pai da moça autorizou o namoro. Por quê? Porque Joshua tinha muito dinheiro. Então vejam, o interesse material. Não importa se a pessoa tem caráter, e sim o dinheiro. Então autorizou que sua filha namorasse com ele. Sutilmente, ele um dia pediu a opinião para a sua namorada, a sua noiva, sobre uma situação hipotética. E colocou como hipotética. Ou seja, o relacionamento amoroso de um homem casado com uma outra mulher, estando a esposa desse homem acamada e doente. Ele disse que era uma situação hipotética, mas na verdade era a situação que ele estava passando. Ele queria saber a opinião dela. E ela reprovou esse relacionamento. Reprovou assim, veementemente. Disse que não aceitava de forma alguma. Joshua, então, volta para a sua fazenda e ficou ali por cerca de 2 meses. Decidiu aproximar-se da sua esposa
teve com ela contatos físicos, ou seja, relação sexual, que pouco lhe agradava, ele não queria, mas ele resolveu ter essas relações com ela, para que ninguém desconfiasse dos seus planos. Ele planejava matar a esposa, então ele teve as relações com ela, se aproximou da mulher, se mostrou bastante carinhoso, para que ninguém desconfiasse dos seus planos, que ele pretendia tirar a vida dela. Com isso, a esposa que estava acamada e doente recobra as cores e a alegria, estava mais jovial. Ela ficara grávida. Dessas relações que teve com o marido, ficou grávida, mas Joshua não tomou conhecimento disso, ele não sabia disso. E ele estava de retorno para a cidade de Magdala. E pensava em rever a sua amada, adquirir o veneno para matar a sua esposa e assim, finalmente, casar com a jovem romana. No caminho, ele viu alguns andarilhos, uns homens que estavam na estrada, e um desses homens lhe chamou a atenção. Um deles lhe chamou a atenção pelo seu porte altaneiro e sua impressionante beleza. Era um homem realmente muito bonito. Eles estavam indo para a aldeia próxima à fazenda de Joshua. E Joshua ofereceu a eles comida e autorizou esses andarilhos a pernoitar em suas terras. Conversou com eles um pouco e disse: vocês podem ir lá para a minha fazenda e pernoitar lá. Podem dormir lá e comer também, sem problema nenhum. Esses homens à beira da estrada eram nada mais, nada menos que os discípulos de Jesus. E Jesus os acompanhava ali naquele momento. Todos os discípulos ficaram felizes, ficaram contentes com a atitude de Joshua, um homem muito bom, caridoso, todos estavam elogiando, mas o mestre, o Rabi Galileu, estava preocupado porque ele sabia que o destino de 6 pessoas estava para ser traçado. Porque Jesus, sendo o espírito mais evoluído que esteve encarnado aqui na Terra, não por obrigação reencarnatória, veio por amor a nós para passar o seu evangelho. Um espírito muito evoluído, bastava ele olhar para a pessoa, ele já via toda a sua ficha reencarnatória, sabia o que aquele espírito havia feito, não só na encarnação atual, como em encarnações passadas também. Então ele sabia que o destino de 6 pessoas estava em jogo, por isso ele estava um tanto preocupado. Enquanto isso, a esposa de Joshua estava com hemorragias, havia engravidado e novamente estava com hemorragias e tinha medo de perder o filho novamente. Isso deixa a mulher muito traumatizada. À noite, eles chegam ali na fazenda de Joshua e Jesus insistiu para falar com a sua anfitriã, ou seja, a esposa de Joshua. Pediu para falar com ela e disse que poderia salvar o filho que ela trazia no ventre. Disse que poderia salvar aquele filho. Mas ela achou estranho, porque somente ela e uma serva é que sabiam da gravidez. Como é que Jesus sabia sem ninguém ter falado nada, ainda mais ele sendo um estranho? Não é? Mas acabamos de dizer, Jesus, um espírito evoluído, ele sabia de tudo, ele bastava olhar para as pessoas e já sabia o que se passava. Então, Jesus deu um passe na região do ventre da mulher e curou a hemorragia, curou as cólicas e também os violentos espasmos que a mulher possuía. E disse que aquela gestação iria vingar para que se cumprissem as pendências do passado, ou seja, de encarnação anterior. No dia seguinte, a mulher levantou-se toda disposta, toda alegre, toda feliz e começou então a aprender com Jesus com os seus ensinamentos. Estava ouvindo e internalizando os ensinos do meigo Rabi. Numa noite em que ela estava a sós com o meigo Rabi, ela aproveitou para perguntar a ele sobre os seus débitos do passado. Ela quis saber o que ela havia feito em encarnação anterior. Então,
Jesus disse que aquele filho que ela esperava havia se recusado a aceitá-la como mãe, bem como ao seu esposo como pai. Por isso que ela estava sempre tendo hemorragias e sempre abortos naturais, porque o espírito não queria reencarnar de jeito nenhum naquelas condições. Por isso, então, a existência dos abortos e das hemorragias. O espírito, a reencarnar, tinha sido seu cúmplice dos nefandos crimes cometidos no passado. Então, como ele tinha sido cúmplice em crimes que ela cometeu, ele não queria reencarnar, tendo ela como mãe. O tempo passou, Jesus e seus apóstolos acabaram indo embora, deixando ali um clima de paz, de harmonia, uma saudade muito grande. E, enquanto isso, em Magdala, na cidade de Magdala, Joshua prosperava com os seus negócios e deixara de visitar a sua fazenda há um bom tempo. Esqueceu-se da sua fazenda e estava só lá em Magdala. Ele acertou com o pai da Patrícia Romana os detalhes para o seu casamento. Mas, antes que ele casasse, ele precisava colocar em prática o seu plano nefando, que era tirar a vida de sua própria esposa. Precisava matar a sua esposa para depois casar com a romana. Então, ele adquiriu um veneno muito poderoso a custo de uma boa quantidade de dinheiro. E ele, então, pretendia aplicar esse veneno para matar a sua própria esposa lá na Galileia. Ao chegar à fazenda, ele encontrou sua esposa prestes a dar à luz a um filho. Ele não sabia, lembrando que ele não sabia que ela estava grávida quando ele partiu para Magdala. Quando ele viu a sua esposa ali prestes a dar à luz, ele ficou assim muito assustado. E aquela expressão dele acabou assustando a mulher também. E isso precipitou o nascimento do menino. O menino nasceu antes da hora. Joshua ficou então dividido entre os dois sonhos. O primeiro, de ter um filho, e o segundo, de casar com a jovem romana. A aversão entre pai e filho era patente. Todos notavam que o pai e o filho não se davam. O menino tinha acabado de nascer, mas já não se dava com o pai. Aquele filho indesejado tinha sido o feiticeiro. Lembra do feiticeiro? Aquele que fez a poção do amor. O feiticeiro reencarna como o filho de Joshua. Por isso que os dois não se davam muito bem. Então, bastava Joshua se aproximar da criança para que ela chorasse muito. Essa criança também não aceitava o leite materno, o leite da sua mãe. Ela alimentada então pelo leite de uma escrava. E toda vez que Joshua se aproximava da criança, essa criança chorava muito, como se estivesse sendo maltratada. Joshua teve de reformular então os seus planos, o seu planejamento teve de ser refeito, porque ele não sabia que seria pai. Ele voltou à cidade, lá em Magdala, resolveu revelar tudo para a Patrícia Romana, inclusive os seus planos nefandos de tirar a vida de sua própria esposa para ficar com ela, a Patrícia Romana. E a jovem, tomando conhecimento disso, imediatamente dispensou Joshua. Não quero mais saber de você. Não quero mais saber. E ele então ficou muito frustrado. Essa jovem romana, naquela mesma noite, teve um sonho. Ela teve um sonho em que se via casada e feliz com aquele que era o seu noivo, Joshua. Ela se via casada e feliz numa encarnação anterior. Até que uma mulher, também muito rica e muito bonita, cobiçara o seu marido, conquistando-o graças ao uso daquele poderoso filtro do amor da flor dos deuses. E não bastasse isso, essa mulher ainda a envenenou, tomando-lhe a vida e o esposo amado. A esposa do noivo amado fora a responsável pela desgraça do passado, ocorrida 200 anos atrás. O recém-nascido
também estava envolvido de alguma forma. Agora nós sabemos que esse recém-nascido era o feiticeiro. Ela acordou e foi orar junto ao altar. E ali, naquela oração, então, ela deixou de lado aquele sentimento de vingança e passou a perdoar os atos daquela mulher. E renunciou também àquele amor impossível. Ela amava Jóshua, mas naquelas condições ela não poderia permitir que esse amor fosse adiante. E orientou Jóshua a voltar para a sua casa, para a sua fazenda, junto à sua esposa, o seu filho, porque ele era importantíssimo ali naquele lar. Jóshua retornou à sua fazenda e passou a viver ao lado da sua esposa e do filho. Ele tratou a sua cônjuge, a sua esposa, de forma respeitosa, com muito carinho, embora não amasse a sua esposa, mas ele passou a tratá-la muito bem, para compensar a ausência de amor. Direcionou seus negócios para outras cidades que não Magdala, para não reavivar os seus sentimentos, porque se ele ficasse em Magdala, certamente ia ver a moça e não iria suportar aquela situação. Então, ele passou a trabalhar, fazer negócios em outras cidades. O filho dele, ele crescia, era um rapaz muito bonito, mas extremamente ambicioso, muito ambicioso, e passava por cima de tudo e de todos para conseguir aquilo que queria. Coube a mãe educar o filho sob os preceitos cristãos, libertando-o do apego às riquezas terrenas, aos bens materiais. E ela também ensinou o esposo a prática do perdão, porque somente com o perdão é que a gente acaba com muitas situações difíceis. E isso ela passou para o seu marido. Na jovem romana, amada pelo seu esposo, ela exerceu a gratidão. A gratidão, sim, abençoou essa moça pela renúncia ao amor em favor da sua família. Manter Jóshua juntamente com ela e com o filho. A família não ficaria desagregada. A mãe judia questionava: onde estariam aquele que fora seu esposo no passado, aquele homem rico e idoso, e a escrava que fora cúmplice nos crimes, aquela que administrara o veneno e também a poção do amor? Por onde andariam? Ela se questionou. Indignado com o repentino desaparecimento do noivo, o pai da jovem romana arranjou-lhe um casamento com um bom partido, um homem que tinha muitas posses. E dessa união nasceu um casal de filhos, sendo que os dois apresentavam problemas na área gástrica, problemas digestivos, que requeriam cuidados médicos. 10 anos mais tarde, falecia o esposo da jovem romana em combate, já que era oficial do exército imperial em Roma. Na mesma época, a esposa de Jóshua partira também para o plano espiritual após várias obras em favor dos necessitados. Praticou muita caridade, redimindo-se das mortes do marido e da rival ocorridas há 200 anos. Jóshua passou a pensar na sua amada após o cumprimento do luto. Tornou-se cristão por influência da sua esposa, a que partira para o plano espiritual. Mas ele tinha dúvidas se a sua amada, a Patrícia Romana, o aceitaria com a sua nova convicção religiosa. Certo dia, ele resolveu ir à cidade de Magdala para ver se encontrava a sua antiga noiva, o seu antigo amor. Passou pela mesma estrada onde havia encontrado Jesus e os seus apóstolos. E aquele encontro impediu que ele cometesse o assassinato, que colocasse o veneno para que sua esposa fosse morta. Então, isso certamente iria complicar ainda mais a sua reencarnação e das demais pessoas. Chegando à cidade,
ele logo localizou a mansão onde morava aquela patrícia romana. Mas aconteceu o que ele mais temia. O que ele mais temia aconteceu. Havia 2 crianças brincando no jardim. Então ele deduziu, ela estava casada. Estava casada. Então era melhor ele voltar, ir embora, porque o amor de sua vida estava nos braços de outro homem. Mas a serva, a criada que cuidava das crianças, ouviu e o reconheceu e disse para ele esperar que ela ia chamar a sua ama, que estava viúva há questão de meses. A mulher romana continuava linda e formosa, com aspecto jovial. Recebeu Joshua com um abraço muito forte. Ela havia sido avisada em sonho pela falecida esposa de Joshua de que ele procuraria seu antigo amor para formar uma família de afetos e desafetos do passado. A viúva também se tornara cristã, tal qual o seu antigo noivo. Vejam que coincidência. Temos aqui o depoimento de Joshua. O espírito Joshua passou esse depoimento e Leon Tolstói traz no livro o depoimento dele. Vejamos. Ele disse assim: os sábios conselhos e ponderações da mulher amada direcionaram a minha vida ao exercício do dever e da caridade. Renunciando à imediata felicidade, ela interrompeu o processo de karmas do passado. Porque a gente fala do perdão. Se uma das pessoas não perdoa, vai haver um círculo vicioso. Se eu pratico um mal para o Caio, ele vai pratica um mal para comigo. Aí eu, muito orgulhoso, faço um outro mal para ele, ele faz um outro para mim. E assim vai ficar esse círculo vicioso, gente. Nós temos aí relatos nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, ditados por Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, ditados para o nosso querido Divaldo Franco, Amanhecer de uma Nova Era. Ele fala sobre casos de espíritos que ficaram se vingando mutuamente por cerca de 400, 500 anos. Vejam quanto tempo que esses espíritos perderam na sua escalada evolutiva. E diz mais, tem espíritos que ficaram cerca de 4.000, 5.000 anos se vingando. Já era tempo de estar morando num mundo mais adiantado. Mas por questão de orgulho, a gente vai se vingando e a gente não evolui, né? A gente fica estacionado. Então, essa atitude da jovem romana de não se vingar fez com que a situação mudasse para melhor. E aí o Joshua continua o seu depoimento. A posterior união foi regada a amor e felicidade. As 3 crianças deram muito trabalho. Reunidos sob o mesmo teto estavam os personagens da tragédia do passado: o esposo assassinado, o feiticeiro e a serva que fora cúmplice do crime. Tinham reencarnado na condição de filhos. Como pai, o pivô da tragédia, aquele jovem oficial romano que nada sabia da trama, pelo qual uma apaixonada mulher não hesitou em matar e corromper. Como mãe, a jovem esposa romana de outrora que fora covardemente assassinada. Baseados no Evangelho do Cristo, esses 6 personagens deixaram de lado as mágoas, ressentimentos e ódios. Ao final da encarnação, tornaram-se amigos e haviam exercitado o desapego nas áreas afetiva e moral e material. No presente, encontro-me encarnado, constituindo família, com esposa, filhos e parentes. Esse é o depoimento que Joshua trouxe para nós por intermédio do Leon Tolstói. Bem, o que eu vou mostrar agora no próximo slide não consta do livro. É uma montagem que eu mesmo fiz, né? Um resumo das encarnações e reencarnações. Tá bom? Para que a gente possa entender aí. Eu trouxe esse quadro aí. Vejam aqui,
canto superior esquerdo, nós temos a encarnação anterior. E do lado direito nós temos 200 anos depois, a encarnação 200 anos depois, na época de Jesus. Tudo bem? Lá na Galileia. Então vejam aqui, o oficial romano, ele reencarnou como Joshua. A esposa do oficial romano, aquela que foi assassinada, encarnou como a jovem romana. A Patrícia romana, aquela que mandou fazer o filtro do amor, que fez toda a trama, ela encarnou como esposa de Joshua. O feiticeiro encarnou como filho de Joshua. O esposo da Patrícia romana encarnou como filho da jovem romana. E a serva do oficial romano, aquela que aplicou a dose letal, né? E também aplicou a gota que deixou o homem apaixonado, ela encarnou como a filha da jovem romana. Tudo bem? Esse é um resumo que eu fiz para eu mesmo entender toda essa trama aí. Tá bom? Bem, a bibliografia pesquisada para esta palestra está, como dissemos no início, no livro Homens Notáveis, Histórias da Palestina nos Tempos de Jesus, de Sirineia e Yolanda Maffei, ditada pelo espírito Leon Tolstói. Leon Tolstói ditou 4 livros para Sirineia. Esse é o segundo, Homens Notáveis. O primeiro, Mulheres Fascinantes. O terceiro, Retratos de Nazaré. E o outro, eu já esqueci. Eu sempre esqueço esse pai. Às vezes eu trago uma colinha aqui. Bem, temos aí uns 5 minutos, cara? Temos, vamos fazer o selim. Temos uns 5 minutinhos? Tá. A gente falou sobre a existência do 7, né? Por quê? Na história, lembra-se que o feiticeiro falou, ele alertou a moça que aquela poção iria durar quantos anos? 7 anos, né? 7 é um número cabalístico, né? 7 são os dias da semana, as cores do arco-íris, e assim por diante, né? Os 7 são os mares, e assim por diante. Os céus também, são 7 céus, e assim por diante. Então, nós aqui perguntamos, por que o número 7, quando a gente vai escrever o número 7, escrever o 7, a gente passa um traço nele. Por que ele tem isso com 7? Por que passa um traço? Tem 2 explicações. Vou passar aqui para vocês a explicação matemática, científica. Depois vou passar a versão bíblica. Tá bom? Então, vamos lá. Temos aí os números. Olha lá. Os números que escrevemos são formados por algarismos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Chamados de algarismos arábicos, para distingui-los dos algarismos romanos. 1, 2, 3, 4 e assim também por diante. Os árabes popularizaram esses algarismos, mas a sua origem remonta lá dos tempos dos mercadores fenícios, que utilizavam para contar e para fazer a sua contabilidade comercial. Você já se perguntou por que 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3? Se fizer essa pergunta, o pessoal fala, porque sim, né? Ninguém sabe explicar, não é? Por que 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3? Qual é a lógica que existe nos algarismos arábicos? Que lógica tem nesses algarismos? Vejamos. É muito fácil, a resposta é muito fácil. A quantidade de ângulos no algarismo. Como assim, Aloysio? Quantidade de ângulos. Vamos mostrar aqui, ó. Veja como eram escritos os algarismos na sua forma primitiva e constante. Olha aí, como se escrevia o número 1 antigamente. Olha aí, dessa forma. Então nós temos aí um ângulo. Tudo bem? O 2, aqui é como se fosse um Z nosso aqui, ó. 2 ângulos. O 3, veja lá. 1, 2, 3 ângulos. Certo? O 4. 1, 2, 3, 4 ângulos. Olha que beleza. O 5. 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. O 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora o 7. Olha o 7. Como que era grafado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lá embaixo. Por isso que o 7 recebe esse traço aí, tá? O 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O 9, olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o 0. O
O zero, quantos ângulos tem? Nenhum, certo? Por isso ele é grafado dessa forma. O mais interessante de todos, ele é um círculo, não tem ângulo nenhum. Essa é a explicação matemática para o corte no 7, certo? Mas eu trago aqui, agora o Caio vai saber, todos vocês também, a versão bíblica para o corte no 7, que é a versão que eu prefiro, certo? Então, nós temos aí a história de Moisés. Moisés, o grande líder hebreu, que tirou o povo hebreu do jugo egípcio. Então ele tirou o povo hebreu da escravidão lá no Egito para levar até Canaã, a terra palestina. Para isso ele teve de atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto, até chegar lá na antiga Palestina. E por isso ele ficou rodando 40 anos lá no deserto. Em determinado momento, eis que Moisés sobe ao Monte Sinai, e lá ele recebeu o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Ficou lá no Monte Sinai durante 30 dias fazendo suas orações, recebendo o Decálogo. Anotou nas tábuas da lei e desceu o Monte Sinai, reuniu todo o povo em torno de si. E aí, então, foi falando um a um os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, não matarás. E os homens, as pessoas, aplaudiam, porque realmente não é certo matar. Segundo, não furtarás. Também gostaram muito, porque ninguém quer ser furtado, certo? E assim foi o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo mandamento. Então, Moisés disse, deixa eu tomar um pouco de água. Ele disse assim, sétimo mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. E os homens, somente os homens disseram, Moisés, Moisés, corta o 7, corta o 7. Aí ele cortou o 7, por isso, então nós temos o corte do 7. Eu prefiro essa versão. Então, nós terminamos aqui a nossa apresentação. Que Jesus abençoe todos vocês nesse momento. Agradeço muito pela atenção de vocês, Caio, Celim. Eu percebi que ninguém dormiu. Olha que beleza. Eu deixo para falar no final, que depois que eu fiz cirurgia de catarata, gente, eu estou enxergando até lá atrás do mercado da Lapa. Veja tudo. Então eu deixo para falar no final. Por quê? Como eu moro em Atibaia, gente, Atibaia, geograficamente falando, está no nível mais alto que São Paulo. Atibaia está aqui, São Paulo está aqui, geograficamente falando, certo? Então eu estou mais pertinho do céu que vocês, certo? Chegando em Atibaia, quando eu percebo que alguém dorme, o que eu faço? Entro no WhatsApp, tem um WhatsApp, um São Pedro, um Zap 5G, bem rapidinho, eu falo, São Pedro, fulano dormiu, ciclano cochilou. E ele vai anotando tudo no livro dele. Estão todos de parabéns, ninguém dormiu, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem quiser contato comigo nas redes sociais, está aí na tela, gente, no YouTube e Facebook, é só digitar o meu nome, Aloysio Rocha, Aloysio com U e com S. E no Instagram, @Aloysio Rock, Aloysio com U e com S, Rock, R-O-C-K, porque eu sou fã incondicional do rei do rock and roll, Elvis Presley, certo? Então, para homenagear o Elvis, coloquei rock no meu Instagram, tá bom? Vamos agora, então, fechando os nossos olhos, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso pela encarnação aqui na terra, agradecendo a Jesus de Nazaré pelo seu evangelho, pelo seu amor a todos nós, Maria Santíssima também, que nos abraça sempre com suas servas, agradecendo os mentores dessa casa que aqui estão nos amparando, nos iluminando, agradecendo a presença do nosso guia espiritual ou anjo da guarda, como queiram, que nos acompanha nessa jornada terrena aqui, e sempre nos amparando, nos trazendo luz, proteção e muita harmonia. Agradecemos a presença nesta casa, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para aprendermos um pouco mais sobre o seu Evangelho. Que nós tenhamos muita paz, muita harmonia, muita felicidade, muita saúde e muita proteção. E possamos, no caminho de volta para os nossos lares, iluminar todas as casas por onde nós passarmos, nas ruas, nas praças, nas alamedas, nas travessas, nas avenidas, por onde nós passarmos, iluminemos todas as casas, todos os lares.
e chegando em nosso lar, possamos iluminar todos os cômodos ali existentes. Iluminemos os nossos entes queridos que lá estão, que hoje, porventura, não puderam aqui estar. Iluminemos os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Tenhamos todos uma excelente noite, uma excelente semana e amanhã tenhamos um dia ainda melhor do que tivemos hoje. Assim, nós vamos partir para a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Ninguém fez pergunta? Tudo tranquilo? Luiz, muito obrigado mais uma vez. A pergunta talvez eu não sou feiticeiro, já respondi. Sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado mais uma vez. Bom, nós vamos tomar. Pode ir? Nós vamos